Eu trabalho, então, há 20 anos com leitura crítica da mídia, fui professora de um curso de jornalismo numa universidade de Bauru, no interior de São Paulo, e agora há 10 anos eu estou lá em Uberaba, trabalhando com a formação de professores. O que eu trouxe aqui para vocês é um pouco assim o relato das nossas experiências em projetos de pesquisa, em projetos de extensão, e também do que eu tenho feito lá em sala de aula na universidade. Vou ser bem sincera, assim, depois que eu terminei minha apresentação, porque agora são outros tempos, né? Eu fiquei meio ressabiada das coisas que eu trouxe aqui para vocês. Mas aí, a hora que eu cheguei aqui, que eu vi ali na frente da biblioteca, né? A biblioteca é um espaço de liberdade, eu já fiquei mais tranquila. Então, vamos lá. Onde mesmo que eu tenho que vir aqui, né? Opa! Vamos começar um pouquinho. Eu acabei de ouvir aqui que o tema da alfabetização midiática informacional nunca foi tratado neste evento, né? Alguém de vocês já teve alguma experiência com mídia educação, ou educomunicação, ou leitura crítica da mídia, ou alfabetização midiática informacional? Alguém já trabalhou com isso? Já viu alguma coisa? Só para eu saber como é que eu vou avançar aqui. Começa das bolinhas, tá bom. Pois é. Isso daqui eu tirei de um documento da Unesco, Alfabetização Midiática Informacional, Currículo para a Formação de Professores, é um documento de 2013, a gente fez a versão para o português brasileiro lá na UFTM. Eu já vou avisando que agora a Unesco já está preparando uma segunda versão, então esse aqui é o que está vigente até agora, mas ele já está sendo revisto. E eu trago isso porque toda vez que eu vou trabalhar com os professores, né, eles olham isso daqui, a alfabetização midiática informacional, com todas essas habilidades. Eu sei que não dá para ler, mas não vem ao caso mesmo. Porque a primeira reação dos meus alunos, e quando eu vou nos cursos de formação de professores, eles falam, tá me zoando, né? Além de eu ter que ensinar a ler, escrever, todos os conteúdos da minha disciplina, apartar briga na sala de aula, ensinar boas maneiras, eu ainda tenho que ensinar tudo isso daqui? Vamos passar adiante, vamos pular isso daqui por enquanto. Essa é a nossa definição. Ainda dentro do documento da Unesco, a Unesco trabalha com duas linhas, não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas antigamente, assim, há mais de 15 anos, a Unesco trabalhava com a alfabetização informacional, que era mais ligada à área de bibliotecas, o tratamento da informação, e a alfabetização midiática, numa outra linha. E agora, nessa nova abordagem, então, eles juntaram as duas coisas. Como a gente pode ver, nós temos aqui uma série de habilidades, né? Então, aqui a gente tem um mapa com todas elas. Aqui a gente tem uma descrição de todas elas. E se a gente pegar o documento da Unesco, realmente é uma lista enorme de habilidades. Então, o desafio que está posto para quem trabalha com educação, pode ser educação da sala de aula, pode ser dentro da biblioteca, pode ser nos espaços não formais. O desafio que está posto é a gente dar um jeito de colocar isso daqui nas nossas práticas de ensino e aprendizagem. E não é pouca coisa. A grande questão para nós agora é como fazer isso, né? Então, vamos começar a nossa conversa aqui tentando entender um pouquinho, assim, vamos tentar tirar um mínimo denominador comum do que a gente considera como alfabetização midiática, né? Então, juntar tudo isso daqui, pegar todas essas definições e ver qual é a definição mais simples que a gente consegue ter, mais simples não simplória, empobrecida, mas aquele mínimo para a gente começar a pensar em como promover a alfabetização midiática informacional no espaço da biblioteca. E aí, então, eu peguei uma definição do Ofcom. O Ofcom é o Office of Communications, é o órgão regulador da mídia nos Estados Unidos, na Inglaterra. O Ofcom é uma história interessante, porque em 2003, a Inglaterra aprovou uma nova legislação de radiodifusão, coisa que nunca aconteceu no Brasil, né? Não sei, acho que o professor Eugênio Butti pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas a nossa lei vigente ela é de 64, né? Da época do regime militar, da época que a televisão era preto e branco, e ela está vigente até hoje. A Inglaterra, em 2003, fez uma nova lei de radiodifusão para conseguir dar conta do ambiente digital. E aí um aspecto interessante foi que uma seção dessa lei colocava como obrigação do governo promover a política nacional do que eles chamam de media literacy, ou letramento em mídia. Então, isso é uma obrigação do Estado, promover esse tipo de leitura e de uso da mídia. E aí, então, o Ofcom fez uma ampla consulta, pegou uma série de definições e chegou nessa definição que, acho que de todas que eu conheço, é talvez a mais objetiva. O que é uma pessoa alfabetizada em mídia e informação? É uma pessoa que é capaz de usar, compreender e criar mídia e comunicação em uma variedade de contextos. Tudo bem, é mais curtinho, mas se a gente for ver bem na prática, é isso daqui, certo? É saber mexer com game, é saber ler notícia criticamente, é saber curtir o cinema, é saber localizar a informação, é saber comparar a informação, é saber explicar
uma ideia usando as linguagens midiáticas. Então, a gente não escapa muito disso, né? Agora, a nossa próxima questão aqui é, então, como fazer. Como fazer? Eu vou fazer da seguinte forma aqui com vocês. Eu trouxe alguns exercícios que eu costumo fazer com os meus estudantes. Então, na prática, a gente vai de exercício em exercício muito rapidamente, só para a gente ter assim, uma amostrinha de como funciona, para a gente tentar entender, então, como que se pratica a mídia educação. Então, nós vamos começar assistindo uma propaganda bem curtinha. Alguém conhece essa propaganda da Colgate? Não? Então, vamos assistir? Tudo bem? Alguém tem alguma opinião contrária? Alguém tem uma crítica a fazer essa propaganda? Ah, gasta mais água na produção da tampinha e da embalagem, né? Então, o fato da gente consumir a pasta da Colgate talvez tenha mais impacto ambiental do que escovar os dentes com a torneira aberta. Não que seja para fazer isso, mas... E aí, como que é seu nome? A Tatiana. Vocês concordam com a opinião da Tatiana? Ah... Então, até uma propaganda educativa, feita por bons motivos, que aparentemente desperta a nossa simpatia, ela pode ser problematizada? Esse é um trabalho de mediação, não é? Vamos avançar um pouquinho, então? Então, vamos começar a conhecer aqui alguns dos nossos musos inspiradores? Eu trouxe aqui duas frases do Stuart Hall, que é um sociólogo. O professor Stuart Hall, ele morreu recentemente, né? Ele fez carreira na Universidade de Birmingham e depois lá na Open University. Mas em 1964 ele publicou esse livro que se chama As Artes Populares, em português, né? The Popular Arts. Depois de uma experiência trabalhando como professor de inglês nas chamadas Comprehensive Schools inglesas, aquelas escolas que receberam os filhos dos imigrantes lá nos anos 60, quando a Commonwealth foi criada, né? Então, a criançada chegava na escola inglesa, imagina o filho do paquistanês, do indiano, do sudanês, e aí o professor queria que ele aprendesse Shakespeare e curtisse pra caramba, assim, num passe de mágica, né? Lógico que não ia rolar, né? E aí o Stuart Hall, então, tentou levar a cultura midiática britânica para, inclusive, integrar essas crianças à cultura popular e tal. E dessa experiência, depois, quando ele já era diretor do Departamento de Educação do British Film Institute, ele publicou esse livro. Vejam, é de 1964. Ele é da mesma época do Código Brasileiro de Telecomunicações brasileiro, né? Não, da lei. Mas olha o que ele fala. A tarefa do professor é desenvolver com os alunos habilidades para discriminar entre o que é legítimo e o que é distorcido. Nossa preocupação é com a dificuldade que a maioria de nós experimenta ao tentar diferenciar um de outro, particularmente quando estamos lidando com novas mídias, novos meios de expressão, em uma nova e geralmente confusa situação cultural e social. Não parece que ele está falando de rede social? Só que ele estava falando da televisão, na época, né? E depois, o Len Masterman, que é um contemporâneo do Stuart Hall, também um professor inglês, ele escreveu um texto muito interessante que se chama Os 18 Princípios da Mídia Educação. Se é para fazer mídia educação ou alfabetização midiática, a gente pode dar o nome que a gente quiser, 18 princípios têm que ser seguidos. E um deles é esse que eu trouxe para vocês, que ele diz assim: o conceito unificador central da educação para a mídia é o da representação. A mídia media. Os meios de comunicação não refletem, mas sim representam o mundo. Os meios de comunicação são sistemas de signos simbólicos que devem ser decodificados. Sem esse princípio, nenhuma educação para a mídia é possível. E a partir do conceito de representação, tudo o mais flui, né? Então, essa é a tarefa que a gente tem. A mídia já faz uma mediação entre a gente e a realidade, né? E o nosso trabalho como professores de leitura crítica da mídia, seja em espaços formais ou informais, o nosso trabalho é fazer essa mediação crítica, né? Então,
Então vamos ver lá. Vamos voltar aqui para a nossa questão da água. Esse aqui é um vereador super famoso lá em Uberaba. Tem alguém de Minas aqui? Não? Esse é o Samir Cecílio, o nosso eco-vereador lá de Uberaba. Então, naquela época, lembra de 2014, né, que faltou água para todo lado, tal, foi aquele caos? Aí, logo depois que passou, ele esparramou um monte de outdoor pela cidade, né? Água, você já conhece os transtornos que a falta dela faz, economize. Isso foi lá na esquina da UFTM, daí alguém falou e pintou o dentinho dele, como de costume, né, como sempre acontece, numa atitude crítica em relação à propaganda do Samir Cecílio, mas enfim. Temos um discurso aqui, certo? Que é muito parecido com o discurso da Colgate, né? Isso daqui é da Folha de São Paulo daquela época também, né? Isso aqui diz respeito a vocês. Olha lá, uma reportagem na Folha de São Paulo mostrando que a Sabesp tornou secretos dados sobre abastecimento de água. Isso ainda foi na época do governo Alckmin, né? Então, uma das coisas é, numa possível falta da água, os lugares em que vão ter corte, os lugares que não vão ter corte, e essa informação é vedada, né? Ela não é uma informação pública. E aí, na época, o presidente da Sabesp deu essa declaração, que está ali no meio da reportagem. O fato de os lugares que ficariam fora de um rodízio estar sob sigilo, de acordo com ele, foi uma escolha da Sabesp para proteger esses pontos da eventualidade de colapso. Se numa situação normal já se faz gato, roubo de água, imagine uma situação de colapso, disse ele, né? E essas informações se tornaram secretas. Então, você não sabe se a água só não foi cortada em hospital ou escola, ou se continua tendo água, sei lá, nos jardins, né? Em outros lugares não necessariamente, mas de qualquer forma a gente não vai ficar sabendo, porque as informações são secretas. E, finalmente, eu trouxe aqui alguns dados, acho que é isso daqui que a Tatiana estava falando. Esse livro não foi traduzido para o português ainda, mas esse Arjen Hoekstra, ele foi um dos pesquisadores apoiados pela Unesco para fazer esse estudo sobre o que a gente chama de pegada hídrica. A pegada hídrica ela faz parte daquele conjunto de pegadas ecológicas, do mesmo jeito que a gente tem a pegada ecológica, a pegada de carbono e tal, a pegada hídrica é tentar calcular o tanto de água que é usado desde o começo até o fim da cadeia produtiva de tudo. Porque se a gente olhar ao nosso redor aqui, nós estamos cercados de água. Tudo que a gente consome, tudo que tem aqui, usou água em algum momento da sua produção, né? E aí, então, eles fizeram esses cálculos para chegar a uma quantidade, a estimar da maneira mais precisa possível a quantidade de água gasta. E os números assustam. Por exemplo, uma camiseta de algodão chega a consumir 3 mil litros de água para ser produzida. 1 quilo de carne bovina, 15 mil litros de água. Então, quer dizer, quando você come 1 quilo de carne no churrasco, você está bebendo 15 mil litros de água virtual. Então, essa é uma questão relevante. Então, daí, fazendo todos esses cálculos, eles chegaram a algumas médias mundiais. Lógico que média mundial ela não é precisa, né? Porque tem o que tem acesso ao 100 e o que tem acesso ao 0. Né? A média é 50. Mas dá para a gente ter uma ideia do impacto do nosso consumo. Então, em média, a gente gasta 3.400 litros de água por dia em produtos agrícolas, 1.100 em produtos industrializados e entre 60% e 65% da nossa pegada hídrica está fora do nosso país. É o caso da soja brasileira, né? Que desmata, usa a água brasileira, vai para os Estados Unidos, vira ração e depois os brasileiros ainda compram a ração dos Estados Unidos. A gente compra com a água que saiu do nosso país. Né? E vai alimentar o boi, aquele que fica parado, sofrendo. Bom, eu sou vegetariana, não posso começar a falar sobre isso. Enfim, o cálculo final é 3% do nosso consumo sai da torneira de casa, mais ou menos 150 litros de água por dia. A média brasileira é maior, são 250 litros. E 97% do nosso consumo ocorre na forma de água virtual que consumimos quando vamos ao supermercado. Então, se a gente for ver todo esse conjunto de informações disponíveis, dá para rever aquela propaganda da Colgate, não dá? Então, ela já não é tão boa assim. O que ela está fazendo? Ela está representando o problema da água de uma determinada perspectiva, mas não de outra. É isso que o professor Len Masterman fala para a gente. E o que o professor Stuart Hall fala? A nossa tarefa como professores, como mediadores, é distinguir entre o que parece legítimo e o que parece distorcido. Então, aquela propaganda que, num primeiro momento, parecia legítima, agora ela já começa a parecer distorcida. Então, a nossa tarefa, isso pode perfeitamente ser feito dentro da biblioteca, que é um centro de informação, né? É a gente comparar diversas representações sobre um fato para formar uma opinião mais informada. Fazendo isso, a gente está resolvendo boa parte daquelas bolinhas do começo que eu passei para vocês.
Mais dois autores aqui para a gente continuar pensando. Então, o professor Roger Silverstone, que é autor desse livro, né, Por que Estudar a Mídia, foi publicado no Brasil pela Loyola. Ele diz assim: é no mundo mundano que a mídia opera de maneira mais significativa. Ela filtra e molda realidades cotidianas por meio de suas representações singulares, fornecendo critérios, referências para a condução da vida diária, para a produção e manutenção do senso comum. Então, olha só, se a gente quer fazer leitura crítica da mídia, e a gente quer selecionar material para fazer isso, de acordo com o professor Roger Silverstone, é o seguinte: grandes eventos midiáticos, por exemplo, a cobertura de uma eleição, uma grande tragédia, qualquer coisa assim, eles ensinam sobre mídia. Mas, ao longo da nossa vida, a maior influência dos meios de comunicação está nas banalidades. Por isso que banalidades, assim, é o jeito de dizer. Por isso que a gente estuda a propaganda da Novalgina, a gente estuda a propaganda do sabão em pó, por isso que a gente lê as tirinhas do jornal, a gente estuda notícia de celebridade, né? Então, tudo isso que parece banalidade, superficialidade, a gente estuda timeline de rede social, porque se a gente tem uma abordagem sistemática, a gente começa a aprender sobre como a mídia funciona, né? E são mais bolinhas que nós vamos dando conta lá daquele nosso mapa. E o professor Douglas Kellner, que é autor desse texto aqui, que foi publicado na revista Educação e Sociedade da Unicamp, né, se chama Educação para a Leitura Crítica da Mídia, Democracia Radical e a Reconstrução da Educação. Então, ele diz que a educação para a leitura crítica da mídia não deve ser vista como um bloco específico de conhecimento ou um conjunto de habilidades, mas sim como uma estrutura de compreensões conceituais. Eu comecei a minha fala mostrando habilidades, não foi? E agora eu trouxe um cara aqui que fala que não se trata de habilidades. Maluca. Do que nós estamos falando, então? Então, nós estamos falando que o jeito de fazer, se eu quero trabalhar com mídia e educação, como é que eu faço? Bom, gente, a partir desse momento eu vou falar da minha própria experiência, né? Porque eu não consigo ir muito além daquilo que eu vivi e fiz. Mas se eu puder falar para vocês da minha experiência, é tipo sangue punk. Faça você mesmo, do it yourself, né? Então, a gente faz do jeito que dá. Conforme as condições que você tem na biblioteca, conforme o público que você tem, conforme o que está acontecendo no momento. Então, a gente vai selecionando e a gente vai organizando os nossos projetos de mediação de leitura crítica da mídia. Então, vamos trazer mais um exemplo aqui para vocês. Olha só, quem conhece essa revista? 2, 3. Vocês sabem quem é o público dessa revista? Quem é o público-alvo preferencial? É masculino ou é feminino? Masculino. De que classe social será? Classe média alta é para empresário, né? Agroboy, sei lá, né? Os caras ricão, cheio da grana, cheio de poder, empoderados, né? Então, olha lá. E tem um padrão, né? Quando eu vou trabalhar outras questões, toda vez que aparece mulher, mulher está de biquíni. Calcinha, sutiã e tal. E os homens estão sempre de terno. Os homens estão sempre de terno, com exceção de um, não é mesmo? Perceberam que tem um aí que fugiu do padrão? O Emicida. Por que será que o Emicida fugiu do padrão? Estilo de vida? Fugiu do padrão dele? O Emicida não usa terno? Ninguém nunca viu o Emicida de terno? Tem uma capa de um disco dele que ele está de terno. Ele usa e ele curte, que ele fala que ele gosta de parecer um tiozinho. E eu já ouvi ele falando isso. Mas aí, por algum motivo, o Emicida não apareceu de terno. Agora, contem para mim, como que ele está vestido? O que ele está usando? Um capuz? Que cor que é o capuz? Um capuz branco. Será que tem algum significado isso? Vamos fazer uma investigação? Olha só. Olha lá o Emicida de terno. Em várias ocasiões ele está usando terno. Pois é, bonitão, né? Mas olha só, ó, a declaração dele. Estou me vestindo igual um tiozinho. Gosto de terno e gravata, diz Emicida sobre o seu estilo. Então, não é porque ele não gosta, certo? É algum outro motivo que levou a revista a colocar aquela capa. E olha como que começa o lead
matéria que a revista fez, né, do perfil dele. Um bom malandro, conquistador, tem naipe de artista, pique de jogador. A rima é dos Racionais MCs, mas serve bem ao estilo emicida de empreender. Junto com o irmão, Evandro Fiotti, trabalha para dominar toda a cadeia das áreas em que atua. No jargão de um administrador, seria como uma empresa totalmente verticalizada. No capitalismo, o que não vira mercado, vai virar saudade, tá ligado? E aí? O professor Len Masterman falou para nós que o que a mídia faz é representar, certo? Então, o que a revista está fazendo é criando uma representação do emicida. Que representação é essa? Como que ele está sendo representado? Especificamente neste caso. Nesta capa, que fugiu ao padrão das outras, e com este lead. Poderia continuar com a entrevista, mas a gente não tem tempo de estudar tudo aqui. Aqui é só uma amostrinha de como funciona. E aí, gente? Como que ele está sendo representado? Como empresário capitalista, não é? Malandro como qualquer empresário capitalista. Concordam comigo? O jeito como ele foi descrito aqui. Quer dizer, ele tem um discurso, mas na hora de tocar o negócio dele, ele é super conservador. Se ele é ou se ele não é, não sei. Que nós estamos vendo como a revista fez. Só que esse mesmo emicida, ele foi o cara que fez esse clipe aqui. Vocês conhecem esse clipe? Se der tempo, a gente assiste depois. Eu só não vou tocar, porque senão vai ficar tudo muito longo aqui. Mas isso daqui foi um clipe que ele fez daquela música Boa Esperança. E foi bem na época da discussão da PEC das domésticas. Vocês lembram disso? Que foi uma reviravolta, né? Que as pessoas não queriam pagar, né? Os ricos que exploram as empregadas domésticas não queriam pagar hora extra, empregado que dorme na casa do patrão e tal, né? E aí ele fez essa história que se passa numa mansão de ricos lá, tal, os empregados, a maioria deles são negros e são humilhados sistematicamente, abuso, por exemplo, tem uma delas que sofre assédio sexual do patrão, eles são humilhados o tempo todo, a patroa não quer que ela ande com o cabelo solto aparecendo as tranças, porque isso é feio, então ela tem que, na hora que ela vai receber os convidados, ela não pode estar com as tranças aparecendo, tal. E aí, lá pelas tantas, tem uma revolta dos empregados, eles tomam conta da mansão, e tem uma cena muito forte, assim, que no começo, quando a patroa faz a empregada tampar as tranças com a touca, aí no final ela põe a focinheira do cachorro na patroa. Aí depois eles já assumiram o poder, ela está toda vestida como uma princesa africana e monta em cima da patroa e assume o controle da situação. Né? Isso aqui é bem forte. É uma representação das relações trabalhistas como relações escravocratas. Né? Então, o emicida que fez isso, para os empresários, os homens brancos e ricos, essa crítica, é o emicida que foi representado desse jeito na revista. O professor Stuart Hall ele também fala para a gente, quando ele vai dar a definição de mídia dele, ele diz que a mídia é um palco de disputas simbólicas. Então, o que a gente tem lá são discursos em oposição, tentando nos convencer de que determinada perspectiva é a verdade, né, em oposição a outra que é a mentira. Bom, temos que resolver o enigma do emicida, né? Tá vendo? Então, ele provocou no palco de disputas simbólicas, que é a mídia, aí ele teve uma resposta. Como que o emicida foi representado aqui? Nessa hora, quando eu estou dando aula, eu falo para os alunos correrem no computador e digitarem 2 palavras-chave. Negros e capuz branco. O que é que vai aparecer? Ku Klux Klan. É sacanagem, não é? Tudo bem, pode ser que não vai ser todo mundo que vai perceber, mas quem perceber vai se deliciar, certo? Porque ele provocou, ele teve a resposta. Né? Então, isso é fazer o nosso trabalho de mediação. E a gente transita entre a imagem, o texto, o videoclipe, a reportagem jornalística, a história em quadrinhos, a fotografia. Então, trabalhar com mediação informacional é a gente fazer o que o professor Henry Jenkins chama de navegação transmídia. Né? Então, a gente lida com todas as linguagens. E, desse ponto de vista, a biblioteca é um espaço muito mais privilegiado do que a sala de aula. É difícil a gente fazer isso na sala de aula por falta de recurso. Né? Na biblioteca é até mais fácil. Ali a gente tem revista, a gente tem os livros, a gente tem o computador. Né? Então, é um espaço privilegiado para fazer isso. Bom, vamos ver mais alguns casos. Tá vendo? Uma cena do clipe e a revista. Né? Então, é assim que o Stuart Hall define a mídia, um palco de disputas simbólicas. Então,
para a gente tratar da leitura crítica da mídia, a gente tem que ter essa visão ecológica, né? Então, o Neil Postman, num artigo que ele escreveu lá nos anos 70, ele cunhou esse termo aqui, a ecologia das mídias. Então, aquelas bolinhas que eu mostrei para vocês no começo, na verdade, do que nós estamos falando? De uma abordagem ecológica das mídias, né? Isso, assim, para a formação escolar tradicional é um pouco difícil, porque é tudo dividido em disciplinas, né? Mesmo quem trabalha com português, na área de letras, literatura, é muita ênfase no texto, e a escola tem muito isso, de seguir aquele cronograma do bimestre, né? E agora com base nacional comum, base nacional curricular comum, tem que seguir todos aqueles itens, tal. Então, vejam, o jeito da escola ensinar, ele é um pouco limitador em relação às nossas práticas de leitura atualmente no contexto da cultura digital, né? Então, por isso que trazer... E veja, ele escreveu isso em 73, 75, alguma coisa assim. Era sobre uma reforma curricular que os Estados Unidos estavam discutindo. Então, a gente tem que tratar... Se o nosso trabalho é fazer mediação em leitura crítica da mídia, talvez para nós aqui o mais fácil seja conceber a educação como um grande ambiente midiático. E ali dentro a gente vai lidar com tudo. Eu não vou ler tudo isso daqui, não, tá? Eu só copiei aqui, que se alguém quiser os slides depois, já está uma definição certinho, porque esse texto aqui ele também não foi traduzido para o português, então aqui ele define, né, o que ele está chamando de ecologia das mídias. Porque as mídias, como um grande ambiente midiático, que contempla até a sala de aula e tal, o que a mídia faz? Ela define papéis, como que você deve desempenhar o seu papel, quando você faz determinada coisa, se você está fugindo da regra ou não. É mais ou menos na perspectiva do professor Roger Silverstone. E aí, então, para finalizar, eu trouxe um caso aqui que a gente fez em parceria com a biblioteca de uma escola, lá de Uberaba. Então, isso daqui foi um projeto, funcionou assim. Em 2011, a gente ganhou um financiamento do CNPq para criar um laboratório de mídia e educação lá na UFTM. Então, eu trazia os alunos do ensino médio, o nosso foco lá tem sido o ensino médio, e a gente desenvolvia uma série de atividades, mas vamos chamar assim, condições ideais de laboratório. A gente tinha 2 grupos, e comparava os 2 grupos, e fazia tudo ali dentro de uma maneira mais controlada e tal. E aí nós chegamos num conjunto de atividades que a gente conseguia fazer. E aí depois veio um edital da FAPEMIG, que é a Agência de Fomento à Pesquisa de Minas Gerais, e lá nós fizemos a proposta de pegar esse material do laboratório e levar para uma sala de aula real para ver se funcionava. No laboratório funcionou, vamos ver na escola de verdade. Boa parte das coisas não rolou, porque assim, a estrutura da escola, os alunos se interessam, os professores se interessam, os diretores se interessam, mas é só para vocês terem uma ideia, uma pequena história aqui. No primeiro dia, quando a gente ia começar na sala de aula, a gente ia trabalhar com uma turma de primeiro ano do ensino médio. Tinha professora que estava junto com a gente, tal, fizemos o material. Aí, quando a gente chegou na escola, uma outra professora tinha faltado. Aí a diretora mandou a gente juntar todo mundo na biblioteca. A gente tinha material para 30 alunos. E nossa primeira atividade aconteceu com 70 alunos, assim, gente sentada no chão na biblioteca. Então, não dá muito certo, né? Quando a gente vai para a sala de aula, quem trabalha com pesquisa empírica sabe que não dá muito certo. Mas aí, então, a gente resolveu fazer, nós fizemos durante um tempo na sala de aula, e daí a gente resolveu levar para a biblioteca. Então, lá a gente trabalhava com a bibliotecária, com a professora de português e com os alunos que iam fora do horário de aula. Tinha menos gente, mas pelo menos funcionava melhor. Então, olha lá, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. O objetivo desse projeto era tratar dos movimentos literários, sabe aqueles que a gente normalmente aprende com os ismos? Romantismo, realismo, modernismo nem entra, né? A gente colocou modernismo também. Então, sempre aquela coisa cronológica, os autores, as obras, aí o professor manda o aluno ler Iracema, sei lá, né? Ninguém vai ler, procura no trabalhosprontos.com e leva a resenha para o professor. Então, a gente tentou trazer uma alternativa a tudo isso, né? Levando as práticas de mídia e educação para o ensino de literatura. Então, eu tenho aqui um exemplo de como a gente trabalhou com o romantismo. Então, para nós pegamos um dos princípios do Len Masterman e a gente tratou o romantismo como uma representação, né? Então, como que o romantismo representa a realidade? Que é diferente de como o realismo representa a realidade, que é diferente de como o modernismo representou a realidade. Aí tem a lista de atividades aqui. Isso daqui, nesse site, se vocês entrarem aqui, lá a gente tem todo o relato da pesquisa e lá a gente tem todos os materiais também. Tem uma apresentação para o professor e tem os materiais dos alunos, que podem ser baixados gratuitamente. E aí, então, eu trouxe só alguns exemplos de atividades como a gente fez. Então, como que a gente começava com os alunos, né? O que é ser romântico? E onde que nós aprendemos sobre como ser românticos? Não é o que o professor Roger Silverstone falou, que é no cotidiano que a mídia nos influencia? Então, a ideia que eu tenho de romântico hoje
em grande medida, vem da propaganda, vem do filme, enfim, vem da mídia. E aí, o que vocês acham? Como que vocês definem o que é ser romântico? Silêncio não vale. Uma pessoa romântica faz o quê? Sensível, gentil, não? Muito centrada em si, tipo um emo, assim? O que mais? Idealista. Ah, ele é um romântico. Ele aí não tem pé na realidade, né? Assim? Um sonhador. Olha só, a gente aprende isso, muitas vezes isso vem do cinema, né? Vem da literatura também, né? Mas vem do cinema. A gente ouvia coisas dos alunos assim, só que com os adolescentes, pelo menos nessa atividade com esse grupo, a gente escutou coisas assim, ah, não, romântico, o cara quebra a porta do carro pra mulher, sabe, tipo o cavalheiro? Manda chocolate, dá flor. Então, eles tinham os estereótipos, né? Mais ou menos, sempre a gente acaba mobilizando o estereótipo, porque, afinal de contas, o nosso senso comum vem na mídia, né? Então, a gente começa por aí. Aí, então, o nosso objetivo é ampliar esse repertório, é problematizar o conceito de romantismo que cada um tem, ou a representação de romantismo que cada um tem, à luz de diversas representações propostas pela mídia. E agora aqui que começa aquela parte que eu falei que eu estava receosa, mas depois que eu vi ali que a biblioteca é o lugar da liberdade, eu mandei ver, tá? Então vamos lá, não, por enquanto ainda está tranquilo, né? Romantismo combina com política? O romantismo é só uma coisa de sentimento? Aí, tá aqui uma obra da época do romantismo, certo? Porque o romantismo também teve um engajamento político. Não foram os escritores do romantismo que se engajaram na luta pela abolição no Brasil? Então, tem um lado político também. Então, a gente já começa a ampliar. Então, a gente faz um estudo dessa obra, os alunos não conhecem, vão ver o que é, o que está sendo representado ali, e tenta relacionar isso, o que isso tem a ver com o romantismo. Era aqui. Vocês conhecem o Tom Finland? Ele era um ilustrador que lá nos anos 50, ele fazia, sabe aqueles posters de pin-up, né? Que ela tá, ele leva um sustinho assim, ergue a saia, parece assim, tá liga, né? Com a tacinha e tal. Ele fazia essas coisas, mas com homem, né? Em cenas gays. Então, a nossa próxima pergunta é: romantismo combina com liberdade sexual? E aí? Lord Byron. Tem uma pegada aí, não tem? Isso vai ampliando. Em que outras situações a gente tem representações do romantismo ligadas à temática da liberdade sexual? A gente pode tratar disso também, né? Você sabe como age um verdadeiro romântico? Aí a gente tinha que trazer alguns elementos dos ismos para os alunos, porque, afinal de contas, no final do bimestre, todo mundo ia fazer prova, né? Então, não tem como escapar muito disso. E aí, como que age um verdadeiro romântico? Como que vocês acham? Um cavalheirismo? Que silêncio. A gente acaba problematizando, começa a pensar, né? Para além do que eu conheço sobre isso. Então, daí a gente veio com algumas atividades para os alunos, né? Então, olha lá. Valorizam os temas nacionais, a vida do índio, contato com a natureza, exuberância dos trópicos. Suponha que românticos convictos, como Bernardo Guimarães, a gente trabalhou com Bernardo Guimarães porque ele era de Uberaba, né? Ele viveu um tempo lá. E a Biblioteca Municipal de Uberaba se chama Bernardo Guimarães. Então, suponha que românticos convictos como ele entrassem numa cápsula do tempo e caíssem aqui. Com quais temas ele se identificaria para tratar na sua literatura? Se faz parte da atitude romântica valorizar a natureza, por exemplo, ecologia, os impactos ambientais, né? Lá em Minas, para nós, uma questão importante são lá as barragens das mineradoras, né? Isso tudo poderia fazer parte das histórias que eles iam contar se viajassem no tempo e viessem parar aqui. E isso já é um estímulo para os alunos começarem a contar essas histórias numa pegada romântica. Depois, os artistas românticos eram vidrados em história de amor extremadas, em que os amantes eram capazes até de enfrentar a morte, como fizeram Romeu e Julieta. Aliás, eles eram fascinados pelo tema da morte, que gosto, né? E talvez a melhor versão desse ponto de vista seja o romance Drácula, do escritor irlandês Bram Stoker. Você se lembra de outras histórias antigas e atuais que têm essa mesma pegada? E aí os alunos vão contando as histórias.
Para ser membro da tribo dos românticos, o cara não podia ser muito otimista. Pelo contrário, era preciso partilhar de uma visão decadente da sociedade e da vida de uma maneira geral. O pessimismo era a regra geral. Por isso, eles viam, falta um M ali, como solução ser meio alienados e viver no escapismo. Você sabe o que é isso? Agora, detalhe, gente, tudo isso daqui a gente pegou do livro didático dos alunos. É que daí a gente deu um up, assim, né? Melhorou o sex appeal do que estava no livro. Deixa meio punk, né? Os sentimentos. Um bom romântico domina a arte de expressá-los sem o menor constrangimento. Ter subjetividade explícita é tudo de bom. Mas o que é mesmo explicitar subjetividade? Então, tá vendo? A gente ia fazendo rodas de conversa com os alunos, através desses slides, a gente ia fomentando uma conversa sobre as representações do romantismo. E o romantismo, como movimento artístico predominante, durou cerca de meio século. Depois vieram outras propostas, mas a ideia de ser romântico como aqueles caras permanece até hoje, como você está vendo. Convenhamos que nesse tempo todo é bom variar a temática, né? Quem curte os românticos daquele período identifica 3 fases distintas na produção literária. Então, daí a gente explica todas elas, né? Fala dos autores e tal. E aí, então, depois dessa conversa, teoricamente, o repertório se expandiu e a gente começa a trazer representações contemporâneas. Então, olha só, que aspectos do romantismo você identifica nessa foto? E aí? É uma representação romântica do indígena? Essa foto ganhou até prêmio internacional, né? É uma representação romântica? Por quê? A relação do indígena com a natureza, o bom selvagem, não é? Mas isso é a realidade dos índios? Estão tendo as terras invadidas, a água poluída, são assassinados, sofrem de alcoolismo, não é assim? Mas a representação romântica está aí, né? E uma foto que foi super premiada. Depois, lembram da música Flores dos Titãs? Dado adiantado da hora, eu não vai dar para tocar. Depois, se der tempo, a gente assiste. É um videoclipe bem ridículo. Ridículo para os nossos padrões agora, porque na época era legal, né? Mas, enfim, bem vintage. E depois, o clipe da Marisa Monte, também conhece esse clipe? Parece uma coisa meio essa de Queiroz, mas a narrativa foge daquele padrão, né? Então, também a gente trabalhou com esse videoclipe. História em quadrinhos. Alguém conhece o Monstro do Pântano? Ícone dos anos 80 e 90, né? Que também tem uma pegada romântica por causa de algumas questões, principalmente relacionadas à natureza, o pessimismo, né? E agora, então, a gente terminou essa atividade com uma produção, né? Porque lembram da nossa definição de mídia e educação? Você tem que saber usar, compreender e produzir conteúdo usando as mídias e a informação. Então, daí a tarefa era, usando a tecla pause do aplicativo de gravação de vídeo do smartphone, cria uma sequência de imagens que trate de um tema do seu interesse, mas que tenha uma pegada romântica. Use imagens abstratas, cores, sonoridades que expressem o teor das suas palavras. E, se quiser, acrescente um poema autoral ou apenas frases metafóricas que dialoguem com as imagens. Então, daí essa daqui foi a nossa atividade final. Então, a gente começou com o senso comum dos alunos. Depois a gente ampliou a ideia, problematizou a ideia de romantismo como representação da realidade. Aí a gente foi conhecendo as características e os autores, porque, afinal de contas, isso fazia parte de uma aula, né, de literatura. E depois a gente terminou, então, com produção de conteúdo. Porque na área de mídia e educação, quando a gente está falando em letramento midiático, a gente tem que fazer a mesma comparação com o letramento tradicional, né? Uma pessoa letrada não é só uma pessoa que sabe ler, ela sabe escrever também. Então, uma pessoa letrada em mídia, ela não sabe só interpretar criticamente, ela também sabe expressar pontos de vista usando as linguagens da mídia. E o maior entrave, na escola, pelo menos, é sempre lidar com a linguagem visual, né? Para os alunos também, viu, gente? Parece incrível, né? Porque a gente tem aquele senso comum de que eles já estão acostumados, eles dominam a linguagem, eles são super visuais, é verdade. Só que na hora que você propõe um problema de comunicação para ele resolver com a linguagem, quando a gente fez, eu esqueci de falar, o primeiro projeto que a gente teve lá na UFTM, a gente trazia os alunos e os professores, porque a gente queria comparar as facilidades e dificuldades, e muita coisa eles eram parecidos. Porque uma coisa é o uso das mídias para o entretenimento. Outra coisa é quando você leva isso para a sala de aula. E aí ele tem que ter mais consciência do processo, articular a linguagem, fazer coisas de uma maneira que sejam inteligíveis para o outro. Então, daí já não é tão fácil, né? E aí, depois disso tudo, a gente tinha o desafio, que era assistir o Manifesto Havaianas, não sei se alguém aqui já viu.
E aí tentar identificar onde está a representação romântica dos brasileiros no Manifesto Havaianas. Ah, acharam que ia escapar, né? Ah. Então, estão vendo como que funciona a nossa ecologia das mídias? Nessa proposta do faça você mesmo, então vamos imaginar a biblioteca da seguinte forma, é um espaço cultural. Né? Ali dentro a gente vai trabalhar com alfabetização midiática e informacional. Conforme as coisas vão acontecendo, os livros vão chegando, certos assuntos viram discussão no momento, você tem um material ali à sua disposição que você pode remixar nessa regra do faça você mesmo, conforme o seu público, conforme o material que você tem, e aí a gente vai mobilizando todas essas habilidades que a gente chama de alfabetização midiática informacional. Nessas atividades que eu acabei de mostrar para vocês, a gente lidou com texto, a gente lidou com imagem, com vídeo, a gente lidou com literatura, com publicidade, com videoclipe, com poesia. Então, a gente misturou tudo, né, porque isso é a navegação transmídia, é como a gente lê atualmente. Então, é mais coerente com a experiência que a gente tem como leitores fora da sala de aula. Tá aí a proposta, agora faça você mesmo. Muito obrigada.